sabia que existe diferença entre emoções e sentimentos? Você sabia que o principal órgão responsável pelo processamento das nossas emoções e sentimentos é o cérebro e não tem nada a ver com o coração? Você sabia que existem diversas áreas no cérebro responsáveis pelo processamento das emoções e que muitas a gente nem sabe muito bem como que funciona? Tudo isso e muito mais na videoaula de hoje. Nós vamos falar sobre o sistema límbico, um sistema responsável pelo processamento das emoções. Bom, pessoal, nós vamos ter um apanhado geral sobre esse sistema límbico. A primeira coisa que eu queria falar para vocês é o seguinte: o sistema límbico, basicamente todas as estruturas que compõem o sistema límbico estão situados no cérebro. Existem algumas outras que estão situadas no tronco encefálico, mas a maior parte das estruturas do sistema límbico estão no cérebro. Significa dizer que o principal órgão das emoções nunca foi o coração, e sim o cérebro. Sim, a gente ama com o cérebro, a gente se apaixona com o cérebro, a gente odeia com o cérebro. O cérebro, na verdade, ele tem áreas daquilo que a gente chama de razão, e ele tem áreas relacionadas às nossas emoções. Então, inclusive, a maior parte do cérebro é relacionado a comportamentos baseados na atuação desse sistema. Então, nós não somos tão racionais como a gente imagina, não. Nós somos seres muito emotivos, muito emocionais. Bom, vamos entender primeiro como é que funciona esse sistema e por que é tão difícil lidar com as nossas emoções. Primeira coisa que eu queria explicar para vocês é que, apesar do cérebro ser o órgão da razão e da emoção, as áreas relacionadas ao processamento da emoção, elas são áreas subcorticais na maior parte das vezes. Então, se a gente elencar todos os componentes do sistema límbico, a gente vai ver que tem alguns componentes corticais e alguns componentes subcorticais. A maior parte desses componentes são subcorticais, ou seja, são abaixo da casca do teu cérebro. Isso tem uma repercussão. Significa dizer que nós não conseguimos controlar as nossas emoções e os nossos sentimentos, porque como a maior parte dos componentes desse sistema estão abaixo do córtex, eles estão abaixo daquilo que a gente chama de controle voluntário, porque tudo que é voluntário e consciente atinge o córtex cerebral. Abaixo disso é inconsciente e involuntário. É por isso que é tão complicado a gente lidar com as nossas emoções e sentimentos. E aí eu já começo a colocar um parêntese aqui. Emoção é uma coisa, sentimento é outra. Como assim? A emoção são processos fisiológicos que acontecem no teu corpo, são reações que acontecem no teu corpo que vão basicamente modular comportamento e também vão modular respostas fisiológicas e também podem gerar um sentimento. Emoção, ela é composta por 3 componentes: sentimento, reações fisiológicas e comportamento. Então, o sentimento, ele faz parte de uma emoção. Então, a emoção, ela é aquilo que você está sentindo no momento, que seria o sentimento, né? Aquela percepção consciente de uma emoção, tipo, tô triste, tô alegre, tô feliz, né? Tô com vergonha. Isso é sentimento. E envolvem áreas corticais do teu cérebro. É por isso que você toma consciência do que você está sentindo. O outro componente da emoção são as reações fisiológicas. Por exemplo, quando você está nervoso, aumenta a frequência cardíaca, né? Para bombear mais oxigênio para as tuas células, aumenta a frequência respiratória também para disponibilizar mais oxigênio para as tuas células. A tua pupila vai dilatar para você ampliar a visão, porque se você está nervoso, você está se sentindo ameaçado de alguma maneira, então teu corpo se prepara para isso. O fluxo sanguíneo do teu corpo começa a se direcionar para os teus músculos esqueléticos, para você lutar ou para você correr, né? Afinal, fazer digestão nesse momento de estresse não é interessante, então a gente desvia do sistema digestório o fluxo sanguíneo e coloca nos músculos. É aí que vem o frio na barriga ou borboletas no estômago, como as pessoas costumam falar. Então, essas reações são chamadas de reações fisiológicas e isso faz parte da emoção, tá? Muitas vezes a gente nem tem consciência disso. Como, por exemplo, quando a gente acorda de manhã, que a gente dá bom dia para os nossos pais, para quem a gente ama, existem alterações na condutibilidade elétrica na superfície da tua mão.
né? Normalmente em virtude do aumento da sudorese, que acontece como uma reação fisiológica componente da emoção. E a gente muitas vezes não, a gente não percebe essa emoção, né? Porque ela não é um sentimento, ela não é uma emoção consciente, ela é uma reação fisiológica. E é claro que essas reações fisiológicas e esse sentimento vêm junto com um comportamento. Por exemplo, se você está com medo, você exibe um comportamento de se afastar daquilo que está te causando medo. Se você gosta de alguém, você exibe um comportamento de se aproximar dessa pessoa que você ama. Então, esses três componentes, sentimento, reações fisiológicas e comportamento, juntos formam aquilo que a gente chama de emoção. E o sistema límbico controla os três. O sistema límbico é responsável por processar os três componentes da emoção. Isso é muito, muito, muito importante, tá beleza? Bom,